Meus amigos, entre tantos SUVs, híbridos, chineses, finalmente um carro que eu posso dizer que hoje é dia de diversão. Toyota GR Yaris chegou ao Brasil, não é uma grande novidade, afinal quem foi ao Salão Automóvel viu esse carro, mas hoje é dia de acelerar. Estou aqui no Velocitar e se você está na dúvida, vou comprar manual ou automático, andei nos dois e já te respondo lá no final qual que eu levaria para casa. Mas hoje vou mostrar para vocês os detalhes desse verdadeiro hot hatch, que já como um pequeno spoiler, é mais legal que o Corolla, tá? Bom, esse aqui é o verdadeiro carro, forma sobre função. Na verdade, função sobre forma. Por quê? Tudo que vocês veem nesse carro tem uma explicação, por que que é assim, né? Primeiro, essa carroceria compacta, de um hatch. Isso aqui muda totalmente o comportamento do carro. As rodas mais nas extremidades, entre eixos curto, duas portas. Esse aqui já é um ponto que deixa ele mais legal do que o próprio Corolla. O GR Yaris nasce justamente ao carro que compete no WRC, com a Gazoo, com a Toyota. E a versão de rua dele tem muitos aprimoramentos que vêm justamente da expertise de pista, né? Por que que esse carro ele é tão especial? Então, por exemplo, a gente começa aqui, esse grande para-choque, as grandes entradas de ar. Por quê? Porque aqui eu tenho intercooler, eu tenho radiador de óleo, eu tenho radiador de transmissão, eu tenho o próprio radiador do carro, é um carro que precisa de bastante ar. Então, assim, o que você vê aqui de entrada de ar, tudo, ou é aerodinâmico, ou é com uma função de resfriar o conjunto do carro por completo. Então, não é que esse carro ele é tunadão, não, tudo é proposital. Então assim, o carro é mais largo também, né? Por quê? Porque ele é mais largo? Porque as bitolas são mais largas. Curiosamente, você pensa, eles pegaram um Yaris hatch e modificaram? Não. A plataforma desse carro, ele é uma mistura entre a plataforma B e C. Então lá atrás você vê que ele é bem largo, ele é mais largo que a dianteira. Então eles tiveram que mexer até na plataforma para criar esse carro. Então ele tem uma bitola larga, tanto aqui na frente, com roda BBS forjada, quanto lá atrás, também tem o mesmo conjunto. Sistema de freios da Brembo com disco ventilado, pinça de 4 pistões, tudo também pensado para acelerar realmente. Os pneus Michelin são ali meio pista, meio rua, né? Se você vai para a pista mesmo, eu até vou comentar, acho que eu trabalharia com semi-slick se for um carro focado em pista, aí você já trabalhar com pneus mais grudentos. E lógico, a própria linha da carroceria acompanha como esse carro é largo. Até o teto, ele não é um adesivo, ele é fibra de carbono, porque você reduz peso desse carro. O carro tem potência, tem dinâmica, mas ele também precisa reduzir peso para ficar mais legal. Quanto menos peso, mais você aproveita a relação peso-potência do carro. Também, até essa parte, o aerofólio também tem função aerodinâmica, não tem limpador traseiro, porque limpador traseiro é peso e ninguém quer pôr peso no carro. Tem tampa do porta-malas, portas, capô, muita coisa em alumínio também para reduzir peso. A própria estrutura tem mais ponto de solda e mais adesivo, para quê? Para ficar mais rígida, mais firme, ajuda no trabalho da suspensão. E até aqui atrás eu tenho o sistema de escape, as duas ponteiras e também uma saída de ar, né? A turbulência que gera quando você está andando rápido, ela é liberada rapidamente aqui por trás do carro. Lógico, o sistema de escape, ele tem um ronco, não é aquele roncão, aquele carro barulhento, que, lógico, existem normas, emissões, ruído, tudo tem regra. Mas, convenhamos, né? Você vai comprar esse carro aqui, esse abafador aqui é o primeiro cara a assumir, né? Pelo menos se fosse meu, seria um escape dimensionado, deixar esse carro mais solto, ia ganhar um pouquinho de potência, ia ficar legal. Mas, resumindo, esteticamente, tudo que você vê tem uma função. Não vai achando que é porque o carro é tunadão, não. Tudo tem uma explicação. Bom, obviamente, não vou ficar mostrando para vocês banco traseiro de um hot hatch, né? Então, eu vim aqui pra frente porque quando publicamos as primeiras fotos desse carro, muita gente criticou, puta, painel estranho, painel feio, painel esquisito. Mas assim, eu acho que temos que pensar função do carro, né? Para o que esse carro foi feito. Então, por isso mesmo que eu tenho até essa parte do painel mais virada para o motorista. Porque eu tô na pista andando rápido, eu não posso ficar procurando o botão, eu não posso ficar sabendo onde estão as coisas estão perto da minha mão. Então, por exemplo, o botão de partida está aqui, né? Vou dar partida no carro, já está fácil aqui. Dou partida, no caso aqui é a versão automática, dou no drive e pé embaixo. Toda a parte de assistente também está aqui, as borboletas para troca de marcha no caso.
quero mudar o modo de distribuição de tração. Tá aqui fácil, ó. Eu só abaixo a mão, tá facinho aqui, tá fácil. Ou mudar o modo de condução também tá fácil aqui. Ou aconteceu algum acidente, pisca-alerta tá fácil. Eu tô vendo alguma coisa aqui na multimídia, que já é mais difícil, mas tô aqui, eu quero ver alguma coisa diferente. Também tá fácil acesso, tá fácil aqui visualização, não tem nada que vá distrair o motorista. Até essa tomadinha aqui, eles pensaram para quem usa equipamento de medição, alguma coisa assim na pista, então a tomadinha USB dedicada. E mesmo assim, lógico, o carro tem central multimídia, tem sistema de som JBL, pacote ADAS completo, né, se você vai usar o carro na rua, tem o seletor de modo de condução, igual um monte de carro, sistema de ar-condicionado de 2 zonas, então tudo fica perto. Até quando eu vou para esse lado aqui, eu tenho os botões de vidro elétrico fácil, o botão de retrovisor fácil, o botão que injeta água lá no intercooler, aqui na minha mão, tudo muito fácil. Banco semiconcha, posição de dirigir, lógico, com uma variação boa, até de coluna de direção, uma posição de dirigir bem alinhadinha. Então eu tenho o painel com as informações, o que eu preciso. Esse painel da GR eu acho muito legal, porque tem muita informação para o motorista, principalmente quem está na pista, é importante. Então assim, é um carro pensado para quem vai correr, não é carro para você ficar, é soft touch, é plástico rígido, não é, lógico que não. É plástico, freio de mão tradicionalzinho aqui, se você quiser brincar ali no drift, quiser dar aquela puxadinha. Então assim, não é carro para a gente analisar plástico, é carro para analisar uso. E isso aqui é muito característica, mais uma vez, aprendizado do que a GR tem em pista, né? Mas agora a gente vai para a pista, né? Tanto manual quanto automático. Mas vou dedicar um capítulo especial para isso aqui, né? Primeiro, olha como esse capô é leve, de alumínio. Isso aqui já vai bem. Varetinha, não tem amortecedor do capô. Cara, carro de pista, gente, não vai ter, lógico que não vai ter amortecedor. Capô de alumínio, até o próprio forro aqui, um material mais leve. Mas aqui embaixo do capô, eu tenho uma obra de arte da engenharia. A gente fala muito de eletrificação, de carro elétrico, carro híbrido, sistema de motor elétrico, bateria, mas aqui eu tenho uma tecnologia muito diferente. Eu tenho um motor 3 cilindros mais potente produzido em massa, né, em linha do mundo. Porque eu tenho um 1.6 turbo, motor 1.6 de 3 cilindros. Por que é 3 cilindros? 3 cilindros você tem um cilindro a menos, então você tem menos peso e menos também peso dinâmico, vamos dizer assim, é menos coisa para girar dentro do motor. E até por isso que muito 1.0 3 cilindros está aí, porque em teoria é mais eficiente. No caso aqui, ele é mais leve para gerar mais potência. Faz a conta, tem mais de 100 cavalos por cilindro desse carro. Então também é algo já que assusta, né? Não que assusta, mas que surpreende pela engenharia. E apesar de ser um motor leve, né? Você fala, então ele é leve. Todos os componentes internos são estudados para aguentar essa potência e até mais potência. A gente sabe que o mercado de preparação é absurdo para esse carro, então você ganha em resistência. O carro tem que ser mais resistente, o próprio conjunto de motor tem que ter resistente, mas ao mesmo tempo tem injeção direta, tem o comandos, tudo isso é mais bravo. O próprio turbo não é um turbo pequeno, é um turbo maior, então não é aquele carro que acorda de baixo, é um carro já com um comportamento muito característico de turbo maior, um carro que vai acordar com 3.000 RPM. Então é um conjunto muito preparado e até isso, aqui na frente eu tenho o quê? Eu tenho água. Como assim eu tenho água? Eu consigo jogar água no intercooler. Por quê? Eu reduzo até 25 graus de temperatura de ar de admissão. Quanto mais frio o ar que entra na admissão, mais potência, vamos dizer assim, em palavras rápidas e básicas, mais potência, melhor aproveitamento esse conjunto vai ter. Então, a temperatura está alta, você está na pista, você pode ir lá jogar água aqui no intercooler e baixar a temperatura do ar que vai para dentro do motor. Então isso mostra por que esse carro tem essa alta potência, por que é um carro tão potente e ao mesmo tempo tão confiável, né? A própria Toyota dá garantia de 10 anos para esse carro. Então você vai para a pista, mesmo assim você tem garantia, tá? E eu posso aqui no Brasil, eu tenho o câmbio manual de 6 marchas, uma relação muito boa, ou, como novidade, um automático de 8 marchas. Mas não é um automático tradicional, é um automático desenvolvido para equipar os carros da GR. Um câmbio mais rápido, que você tem a experiência do carro automático, mas você tem uma experiência realmente de troca rápida. Isso eu vou mostrar na pista. Não é dupla embreagem? Não. Mas já também, outro spoiler que eu vou dar, não deu saudade do dupla embreagem, tá?
Bom, agora vamos começar com o GR Yaris manual. Eu já falei que no vídeo de hoje vamos andar nos dois, tanto manual quanto automático. Vamos dar algumas voltas aqui no Velocitar. Vou começar com o manual propositalmente, porque o manual eu já conheço um pouco do GR Corolla. O conjunto eu já conheço ali um pouco do que ele oferece, o que ele faz, e ao mesmo tempo eu vou depois poder até avaliar melhor como é que ele automático se comporta. Se o câmbio automático realmente que a GR desenvolveu para os esportivos, né, tanto para o Yaris quanto até para o Corolla, que ainda não chegou no Brasil com essa opção, é realmente um conjunto de transmissão que faz jus a um GR, né? É um câmbio com algumas particularidades, algumas coisas diferentes, mas é isso. Bom, o carro aqui está no modo Sport e o sistema de tração no modo Track, ou seja, ele vai jogar um pouco mais de tração até no eixo traseiro. Até a motivos de segurança, o carro ele está com controle de tração e estabilidade ligado, ele tem aí algumas limitações. Eu vou dar uma volta com o IMT acionado. IMT é o sistema que faz o ponta-taco sozinho, mas depois eu vou desligar para ver se eu já me entendi com o carro aqui para tentar fazer eu mesmo. Então aqui na minha frente tem um outro GR Yaris e lá na frente um Corolla, e daqui a pouco a gente já parte para uma volta aqui no Velocitar, mais uma vez no Velocitar. Assim, é um carro, lógico, você sente muito transmissão, motor, tudo, porque ele é um carro de performance, não tem filtro, não tem muito isolamento acústico, né? Isolamento acústico é peso, então seria mais uma coisa para atrapalhar. Podemos ligar até o IMT, porque eu já consegui me achar aqui com o ponta-taco. Os pedais são bons para isso. Comportamento um pouquinho traseiro, né? Como ele tá na configuração que joga bastante a tração na traseira, dependendo como é que entra, ele até dá uma traseiradinha bem pouca. Vacilei, deixei ele de terceiro, então ele demora um pouquinho para acordar aqui de novo. Pé embaixo. Tirar o pé para lá da frente, não posso passar. Ele é mais divertido que o Corolla. Vou dizer que essa primeira impressão dele aqui, ele é mais, como ele é mais curto, ele é até mais divertido. Segundinho, porque ele entrar mais acordado aqui, ó. Frear. Esse aqui é o carro para quem vai para pista realmente. Isso aqui é bem mais legal do que o Corolla. Bem não, vai mais legal que o Corolla. O Corolla também tem seu valor, é um carro bem legal.
mesmo assim, não é um carro de 300 cavalos, tem uma boa potência, não é um carro de extrema potência. Mas é o que ele responde, ó. O fato de ser integral e é bom porque ele não distraciona, mas ao mesmo tempo você vê que com os controles ligados ele não tá atuando tanto. Triste, freio de terceira. Posso passar? E agora aqui uma volta de cooldown. Então daqui a pouco eu volto com o automático, a gente vê, fazer uma comparação dos dois aí. Ver se que realmente se o automático é mais rápido, que o manual é mais divertido. Vamos ver o automático como é que se sai. Agora vamos ao automático, né? Grande dúvida, como é que ficou um câmbio automático que ele tem uma concepção diferente, um pouco diferente do câmbio automático que a gente conhece. Vocês vão ouvir, sim, o piloto do carro da frente falando comigo em alguns momentos. Mas é curioso, vamos ver como é que ficou agora depois do manual. Rápido de redução ele é, vamos ver. Deixa eu ver, ele entra no manual. Estranho, sai do manual e vem para automático. Ó, legal isso aqui, ó. Ele não retardou para fazer uma redução, né? Normalmente com o automático a gente fala que ele evita reduzir muito perto do corte. E ó, como sobe de... Existe uma polêmica muito em cima desse conjunto por não ser um duplo embreagem. Mas o que fizeram aqui é bom, hein? As borboletinhas são rápidas. Se eu quiser eu também posso vir para a alavanca é o modo certo, né? Que falam, você reduz para cima e aumenta a marcha para baixo, né? É o certo quando você tá em um carro de pista. Ó, no que eu aciono a borboleta ele já troca, não tem um delay muito forte. Ó, ele já não deixou eu fazer, mas porque provavelmente ele ia bater depois do corte, aí não adianta. Deixa ele escavar um pouco em frente. Vamos lá. O manual é mais divertido, porque você tá no controle do carro, embreagem, ele desafia mais seus sentidos, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo o automático é rápido igual, tá? Terceirinho bem baixo. Quero ver se ele corta. Você vai querer trocar. Vou tentar, vamos ver, muita gente pergunta, ele corta se tá no manual? Vamos ver, eu vou tentar essa curva aqui. Também não deu, vamos lá. Eu já sei que puta aqui. Ele corta, ele deu troca. Quando ele não consegue fazer a troca para uma redução, por exemplo, ia dar um apito. É que ele avisa, não é que eu não quero fazer, eu não posso fazer. Ó, só deixei baixar um pouquinho mais o giro, já entrou a segunda. Esse carro é divertido, mesmo automático. Vou dizer que ficaria bem na dúvida. Lógico, automático, puta, vou para um track day.
O automático, ele te cansaria menos, talvez fosse até mais rápido. Mas, mais uma vez, o manual, ele é mais... desafia mais os seus sentidos, né? E como eu deixei ele no modo manual, ele tá trabalhando no carro manual. A diferença é que eu não tenho a embreagem. Ó, a pista tá suja. Então ele acaba escorregando, mas o grip que esse carro tem... Preciso subir, né? Pra subir. Pronto. Tá ele aqui no automático, agora a gente vai andar para esfriar o carro, mas vou falar, o carro nos dois sentidos, tá? O manual e o automático, chama muita atenção. Ele aceita muito desaforo. Ele é um carro que tá aqui rodando, os dois rodaram em ritmo forte, volta rápida mesmo. E não deu fadiga de freio, de pneu, de suspensão. Eu acho que esse carro aqui com semi-slick deve ser brutal. Mas ao mesmo tempo, é um carro que dá para você usar, né? Principalmente automático, né? Mas não sei, não acho, não é a ideia de quem vai comprar um carro desse. Mas como o carro é preparado para a pista, como o carro é legal com as duas transmissões, como o carro é na mão, ele é mais legal sim que o Corolla. O Corolla é legal, mas acho que o GR, até por ser menor, mais compacto, algumas reações são muito mais vivas. Eu costumo falar que, por exemplo, eu prefiro o Type R ou o Corolla. Mas aqui é um concorrente de peso, hein? Vou dizer que esse aqui é um cara que me balança contra o próprio Civic. E ó, assim, tá aqui no modo automático. Olha como é rápida a troca. Tô com o pé leve aqui, sobra até para fazer o cooldown. Mas o que impressiona nesse carro, toda a preparação para andar forte. Mais uma vez, com as duas transmissões. Que carro legal. Que carro que veio para bagunçar bem. Quem gosta de carro, quem gosta de tocar rápido, quem quer um carrinho de pista, esse aqui vai bagunçar. Não à toa já foram vendidos, todo o primeiro lote desse semestre já foi vendido. Olha, se eu tivesse grana, mas acho que eu ficaria com o manual. No fim do dia eu ficaria com o manual. Bom, lógico que um carro preparado para pista não vai ser barato, né, gente? Vocês estão achando o quê? Só porque ele não é um carro grande, não é um SUV, não é híbrido, ele vai ser barato? Não. Isso aqui é um brinquedo para quem tem mais de 300 mil reais na garagem. Não vai ser o primeiro carro, obviamente, não vai ser o único carro, não vai ser o carro principal. Isso aqui é um brinquedo de gente rica, é um brinquedo de gente com bom gosto, é um brinquedo de gente que vai para a pista. Então, não é um carro que você vai ver muito nas ruas. Agora você vai ver muito nas pistas, porque ele é muito divertido. E outra notícia, a Toyota não vai trazer muito desse carro esse ano não, e vai saber se vão trazer mais no ano que vem. As 99 unidades desse semestre já acabaram. Ou seja, o pessoal já fez a compra, já pagou e vai receber o carro aqui no Velocitar nos próximos dias. Então terão 99 felizardos entre automático e manual, com opção de cor, opção de plaqueta, porque o carro tem uma plaqueta numerada, tem diversas coisas, eles vão receber o carro aqui no Velocitar. Já andamos, é divertido, sorte deles que eles têm essa grana, porque o carro é muito legal. O que eu escolheria? Vamos lá. O automático é rápido. O câmbio surpreende. Eu não esperava esse câmbio. Eu não esperava o que esse câmbio fez. Mas é um câmbio muito divertido. Não tira o tesão desse carro. Na pista aqui, provavelmente ele é mais rápido. Você consegue focar em outras coisas e a troca é muito rápida. Então ele é mais rápido. Agora, se você não está pensando só em tempo, o manual, lógico, é legal. Engate curto, embreagem, pedal de embreagem, o controle total do carro faz total diferença. Eu particularmente levaria o manual, pelo fator diversão, até pelo fator mais purista. Mas o automático, meus amigos, não fica devendo nada. E vocês? Qual vocês levariam?